O Segredo na Floresta, um RPG criado pelo Selbit e streamado todos os sábados. Recentemente, ele acabou. Foi um RPG muito bom, muita coisa aconteceu. Se você é uma pessoa que tá sem entender nada porque não viu o RPG, eu vou te fazer um resumão aqui. Eu sei que o Selbit já fez um resumo no site roxo, mas o meu objetivo aqui é fazer um resumo menor ainda, pra te salvar tempo. Eu nem preciso falar que esse vídeo vai ter spoilers, então se você prefere assistir o RPG inteiro, eu recomendo que você não assista esse vídeo. Esse vídeo não vai ter muita edição, você pode tratar ele como um podcast se quiser. Ele vai ser bem mais diferente do que os outros vídeos do canal. Então, chega de enrolação, que hoje a gente vai entender tudo sobre o Segredo na Floresta. Eu sou o Kazé, você tá assistindo meu canal. Bem, antes de tudo, eu vou explicar mais ou menos o que é um RPG e como ele funciona. Se você já sabe isso, pula pra esse minuto aqui. Bem, RPG significa Role Playing Game, que em português ficaria algo como jogo narrativo. Basicamente é uma história que as pessoas participam e continuam a narrativa. Cada pessoa interpreta um personagem, com exceção do mestre. O mestre é o criador da história, que no caso desse RPG é o Selbit. Ele mestra a história decidindo os acontecimentos, dando decisões e também interpretando os NPCs. Ok, agora chega de enrolar, bora pra história. No nosso mundo, existe uma membrana que separa a gente de um outro mundo totalmente diferente e paranormal. Os exoterroristas começaram a surgir, eles por vários motivos começaram a tentar enfraquecer essa membrana, que acabava trazendo coisas paranormais para o nosso mundo. Surgiu então uma organização que tinha como objetivo impedir esses exoterroristas e as coisas paranormais. É aí que os personagens entram. O Luba, chamado Joe Joukei, que é atleta e descendente japonês. O El Joga, chamado Christoph Corrin, grande e alto, e pai do César Oliveira, que no caso é o Calango. O Hack interpreta o Thiago Fritz e a Gabi Catuzzo é a Elizabeth Weber, ou só Liz. Esses personagens são chamados para investigar um caso de desaparecimento de uma outra equipe, chamada Equipe Kelvin. Essa equipe estava investigando um grupo de exoterroristas e tinha deixado uma marca na testa de um homem morto. Essa marca é a marca dos exoterroristas, uma marca espiral que eles deixam em todo lugar. Esse acontecimento do homem morto ocorreu na cidade de Carpazinha, no sul. A polícia desistiu de investigar e pediu para a Equipe Kelvin. A equipe foi lá investigar, mas simplesmente sumiu e parou de mandar informações. Então os personagens são chamados para investigar tudo isso. Eles primeiro vão a uma delegacia e lá eles encontram um policial que conta sobre uma pessoa chamada Ivete, que presenciou o caso da morte do homem. O homem no caso se chamava Rafael. A Ivete morava no Sovaco Seco, um lugar cheio de gangues. Eles então vão pro bar do Sovaco Seco. Lá eles encontram a Ivete, que conta uma história de um homem que vivia na floresta e ficava fazendo experimentos com sua esposa e filha. As pessoas descobriram isso e enterraram esse homem vivo. Dizem que o caso da morte do Rafael foi muito parecido, já que a esposa e a filha dele sumiram. A Ivete diz que na biblioteca eles podem encontrar mais arquivos falando sobre o caso. Eles lá veem mais detalhes, contando que o médico fazia experimentos químicos num esconderijo subterrâneo. Os personagens olham pro mapa pra tentar achar um lugar e encontram um lugar chamado Sanatório de Pequena Carpa. Eles entram lá, tem bastante sangue seco no chão e uma mesa com várias fotos espalhadas. Lá eles encontram vários arquivos descrevendo experimentos, com sessões de choque e drogas alucinógenas. De repente, uma porta é arrombada e uma criatura cheia de bolhas e com raios em volta aparece. Essa criatura vai em direção ao Joe e joga uma bolha nele. Ele se machuca. A Liz então pega a pistola sinalizadora dela e acerta o monstro e mata ele. Eles decidem explorar mais e encontram uma outra criatura, que eram dois humanos juntos e mesclados. Eles atiram e a criatura é triturada e fica só uma gosma no chão. A Liz mexe nessa gosma e começa a recuperar vida, mas percebe que estava perdendo sanidade, então ela para. Ela então avisa o grupo que não é pra tocar na gosma. Eles voltam pro bar e dessa vez encontram uma pessoa chamada Arthur Severo, que no caso era o Guaxinim. Os personagens descobrem sobre um posto de gasolina e de um homem chamado Getúlio, que é o dono dele. O Thiago fala pra equipe ficar no bar, enquanto ele vai ir no posto perguntar sobre a equipe Kelvin. A equipe fica se divertindo no bar, e depois de um tempo eles ligam pro Thiago, só que ele não atende. Eles decidem ir ao posto. Christoph vai correndo e abre a porta, e lá ele vê muito sangue e uma pessoa sendo comida por uma aranha gigante. A aranha percebe o Christoph, pula e morde o rosto dele. Ele então pega a aranha e rasga ela, obviamente matando ela. Eles percebem que tem um rastro todo líquido com uma gosma escura pela floresta. A equipe começa a seguir esse rastro. Eles entram bem fundo na floresta. No meio do caminho eles encontram um corpo que é puxado pela escuridão. Ele começa a aparecer e se revela como uma junção de várias aranhas, negócio todo nojento. Dentro dele tinha um casulo e o Thiago tava lá dentro. Na parte de trás, o símbolo dos exoterroristas está presente. Um monte de aranhas começam a vir em direção a eles. Christoph então diz suas últimas palavras e se joga na aranha em cima do símbolo. Ele tenta atacar a aranha várias vezes, mas no final, as aranhas consomem e comem ele, e o Christoph morre. A Liz usa a pistola sinalizadora dela na aranha. A aranha acertada em cheio explode pra todos os lados. A Liz vai correndo pra ver o casulo do Thiago, e ele tá praticamente intacto, sendo protegido pelos braços arrancados do Christoph. Indo pra visão do Thiago, ele ficou um bom tempo se vendo no labirinto branco, cheio de corredores. Nada mais fazia sentido, nada. A única coisa que tinha era um símbolo dos exoterroristas, que era a única coisa ali que fazia
fazia sentido pra ele. De repente alguém agarra o Thiago pelo braço. É o Christopher. Ele tem um diálogo muito bonito com o Thiago. Ele fala que queria ter cuidado do pai do Thiago, mas não conseguiu. Diz que confia em todo mundo e finalmente se despede dando um último abraço caloroso. O Thiago acorda, confuso, fala com todo mundo e percebe o que realmente aconteceu. A equipe dá então sua despedida ao Christopher, olhando para o corpo dele, deixando fotos que tinham valor emocional em cima do corpo dele. Depois disso, os personagens encontram um homem chamado Gregório, que diz sobre uma casa na floresta que pode ter pistas sobre o que eles estão procurando. Eles vão até a casa na floresta para então tentar descobrir tudo. Eles entram lá e começam a explorar o local, até que uma criatura ataca o Joe. Ele é atacado em cheio, quase morre. A Liz atira no monstro e salva o Joe. De repente, dois homens entram, arrastando o Gregório, apontando uma arma para a cabeça dele. Esses homens começam a recolher as armas de todo mundo, até que a Liz tenta atacar um dos homens e falha. Logo depois disso, atiram no Gregório e ele morre na frente de todo mundo. A sanidade cai para toda a equipe. Os homens começam a atirar neles, o Arthur dá um tiro no peito de um deles e acerta em cheio. O outro homem fica assustado e foge, até que um tiro passa por esse homem e mata ele. O Brulho, pai de Arthur, e o Murilo, amigo do Arthur, apareceram para ajudar. De repente um velho maluco começa a descer as escadas desesperado. Ele abre a porta que tinha na frente, e nela só tinha uma neblina densa, que começava a se espalhar aos poucos. Ao mesmo tempo, eles escutam motoqueiros pelo lado de fora, sussurrando e falando para entrar. E para piorar a situação, a porta é destruída e uma criatura sai dela. Ela tem uma forma masculina, com toda a sua anatomia exposta e uma caveira no seu rosto. Também no rosto tem o símbolo dos exoterroristas, brilhando muito forte. O Thiago começa a focar no símbolo do rosto da criatura, e de repente tudo escurece, com exceção do símbolo, e o Thiago começa a tremer. O Brulho começa a se atirar nos assombrados, a gangue que tinha entrado de moto anteriormente. Ele vai matando cada um deles. O Thiago começa a se tremer e lentamente a apontar a arma pra Liz. A criatura começa a olhar pro César, o que faz ele ter a mesma sensação que o Thiago, tudo fica escuro. O Brulho começa a mirar na criatura, enfurecido. A Liz tenta segurar o braço do Thiago pra tentar desarmar ele, só que o Thiago dá um soco muito forte nela. Agora o César começa a mirar no Joe. O Brulho atira e acerta em cheio a criatura. Começa a ficar com raiva. O César fica cada vez mais pior e dá um tiro no Joe. O Joe tá quase morrendo. De repente, tanto o Thiago quanto o César acordam e percebem o que estavam fazendo. O Brulho, com muita raiva, vai em direção à criatura, ataca ela em cheio e o Arthur atira e arranca um dos braços dela. O Joe consegue sobreviver, só que aí a criatura vai pra cima do Arthur, com vários ataques no rosto, e ele começa a morrer. Ele faz um teste de constituição e acaba sobrevivendo, mas o Brulho começa a enlouquecer, pega a própria arma, aponta pra cabeça e atira. O Brulho, pai do Arthur, morreu. O César atira na criatura e finalmente mata ela. Eles então saem de lá. Eles contam a Ivete a situação toda e enterram os corpos de todo mundo que morreu. O Arthur pela última vez vê o rosto de seu pai sendo enterrado. A equipe descansa um pouco e vai pra casa de novo. Eles decidem explorar o porão daquela casa. Lá eles encontram várias celas e o símbolo espiral estava presente lá. Eles olham mais pro canto e vem um velho morto, aparentemente. O Joe dá uma cutucada nele e ele se vira totalmente alterado com os olhos brancos e ataca o Joe. O Joe atira e acerta em cheio o velho na cintura. E ele percebe que nas costas dele tinha aquele mesmo símbolo espiral. Eles então descobrem algumas coisas no bolso do velho, inclusive um cartão vazio que poderia muito bem ser usado para abrir alguma porta. O Thiago tira a camisa para ver se não tem nenhum símbolo nele, já que ele foi controlado pela criatura antes. Eles descobrem um mapa lá dentro, falando de uma caverna que fica no meio da floresta. Eles vão em direção a essa floresta. A trilha vai cada vez ficando mais estranha. A névoa vai aumentando e a equipe percebe que ela tá num lugar totalmente diferente, com várias casas medievais. Eles olham um grande arco em cima escrito Santo Berço. Um homem que se denomina como porteiro recepciona a equipe e fala que eles têm que conhecer o ferreiro, o líder da cidade. Eles vão até o local do ferreiro. Eles lá encontram um ajudante, que está sendo interpretado pelo Phelps. Ele chama o ferreiro é gigante, uma muralha. O porteiro apresenta eles e fala que eles não sabem como eles chegaram ao Santo Berço. Eles são levados ao bar para conhecer melhor a cidade, depois eles vão até o labirinto que fica no meio da cidade. Eles passam uns 10 minutos lá e saem. O Thiago tenta acender um cigarro e de repente toda a neblina que tinha no labirinto começa a se expandir pela cidade. Criaturas como lobos de olhos vermelhos começam a aparecer e atacar todo mundo. Eles voltam para o lugar do ferreiro, e lá tem o corpo do ajudante, morto, com um símbolo espiral. Chamam um médico, e a equipe procura um lugar para ficar à noite. Eles vão em direção ao hotel próximo. Eles vão dormir lá, e de repente, o Joe acorda com o porteiro tentando acertar ele com uma facada. O Joe desvia e o porteiro continua acertando na cama. O porteiro não tava mirando no Joe, tava mirando num parasita que tava na cama dele. O parasita dos sonhos. O parasita dos sonhos faz a vítima ter alucinações com alguma culpa dela. O Joe era a única pessoa livre do parasita. As outras pessoas ainda estavam com ele.
tendo alucinações. A única maneira de escapar dessa situação é matar os parasitas sem eles perceberem que estão sonhando, porque senão as coisas vão piorar. Alice começa a correr e de repente, o Alexander Coach, personagem antigo do RPG antecessor a esse, aparece e começa a falar com ela. Ela tenta dar um abraço nele, mas ele dá um soco muito forte no coração dela e ela morre. O Arthur tá tentando correr do Brulho, que tinha voltado também. Ele tenta lutar contra, mas não consegue e morre também. O Joe começa a ficar desesperado, até que as coisas em volta começam a sumir e ele percebe que era ele quem tava sonhando o tempo todo. Ele então confronta o monstro e mata ele, e finalmente acorda. Ele vai correndo pro quarto da Alice pra falar com ela, e por alguns segundos a aparência dele ficou diferente. Ele tava com os olhos totalmente pretos e com faixas pretas no rosto. Eles vão tentar ir pra outros lugares pra tentar entender melhor a situação da morte do ajudante. Eles descobrem com a fazendeira que recentemente vários animais começaram a ter essa marca espiral. Eles depois vão conversar com o ferreiro. Eles contam tudo isso e também sobre os experimentos que faziam na carpazinha. Eles mostram o cartão que eles tinham encontrado no bolso do velho maluco no porão, e o ferreiro fala que ele vai mandar o mineiro analisar esse cartão. Enquanto isso, a equipe volta pra fazenda e fica olhando a vaca pra ver se não vai acontecer nada com ela. Só que de repente, algo ataca a vaca e começa a correr em direção à floresta. A equipe vai em direção dessa coisa, com exceção do Arthur. O César olha uma das árvores onde a criatura teria ido e ela aparece e joga uma pedra nele. O César se afasta e atira na criatura, o que faz ela morrer. De repente eles escutam um barulho muito forte e a neblina começa a se espalhar e fica muito densa. O César tira uma foto da criatura. Depois disso, volta pra cidade. Eles vão pro hotel dormir e no dia seguinte acordam. Só que tem algo estranho. As pessoas estão olhando pro céu surpresas e com um certo desconforto, como se pra elas não fosse pra ser de dia. Isso podia ser porque o sino não foi tocado. Então os personagens decidem ir até o porteiro pra ver se estava tudo bem. Eles vão até lá. A porta já estava meio entreaberta e tinha sangue pelo chão e pelas roupas. Eles voltam pro ferreiro e contam sobre o porteiro. E na mesma hora, uma pessoa vem correndo pra avisar que encontraram um corpo morto no bosque. Ele estava exatamente do tronco do ferreiro, um símbolo espiral. O ferreiro chama a equipe pra ir na ferraria. O ferreiro fala que eles têm que descobrir a verdade, então ele chama o mineiro pra levar a equipe até a caverna. No meio do caminho, o Arthur muda de aparência, assim como o Joe, os olhos pretos e as listras. Eles continuam na caverna, até que encontram um bunker. Eles usam o cartão que eles tinham. Aparece um símbolo espiral e uma voz robótica falando: "Bem-vindo, ferreiro." Eles entram no local. E quem tá lá é o porteiro, com uma faca na mão. O mineiro não entende nada, e o porteiro diz que ele tem que proteger os cristais de Santo Berço. O mineiro percebe o que tá acontecendo e ataca a equipe. O César é atingido pela picareta. Ele então pega um dos cristais, esfrega onde foi atingido, e recupera totalmente a vida dele, e a aparência muda também. O Arthur é acertado em cheio pela picareta, quase morre, mas sobrevive. O Thiago acerta o mineiro com sua espada e finalmente mata ele. O porteiro então conta tudo. Ele fez isso tudo pra ver se podia confiar na equipe. O porteiro guia a equipe até um painel e abre ele. Eles descem a escada que tem e lá embaixo encontram várias coisas. Encontram uma fita cassete que toca isso. Início da investigação de símbolo encontrado na ilha Hila Vaga. A cobaia se submeteu voluntariamente ao procedimento de marcação do símbolo e tem demonstrado inquietação e mudanças bruscas de comportamento. A cobaia 1 sofreu graves danos psicológicos. Em momentos se tornando agressiva e falando frases repetidas e sem sentido, sempre utilizando os termos santo, labirinto e berço de maneiras diferentes. Não existe mais volta para Ingrid. Ela está agressiva, com ataques psicóticos constantes. Assumo como cientista que foi um erro utilizá-la como cobaia, considerando que sua filha ainda está na escola. Mas eu nunca achei que algo assim pudesse acontecer com ela. Eu entendo agora que os efeitos desse símbolo estão muito além da minha compreensão científica. Determino encerrada minha investigação preliminar do símbolo, com a decisão de contatar o Dr. Eric Jor. Eles também encontram um papel com vários símbolos. Um dos símbolos era familiar para Alice. Ela já tinha visto ele em algum lugar da investigação da Agatha. Uma missão que ela teve antes. Descobrem que o Santo Berço é só uma parte de algo grande que os exoterroristas estão fazendo. Eles percebem que alguém tem que achar o centro do labirinto, onde tudo começou, onde os mananciais estão. Os mananciais são usados pelo Santo Berço para dar energia potencial. O porteiro é um exemplo disso. O Thiago é o escolhido para ir no labirinto, porque ele já passou por uma experiência de só ver o símbolo na própria mente. Infelizmente, isso vai acabar sacrificando o Thiago. Ele dá uma última despedida a todo mundo. Diferente das outras pessoas, o Thiago consegue ver o labirinto claramente. Ele não tem nenhuma névoa. Eles conseguem então chegar no centro, onde tem a caverna. Na caverna eles encontram celas. Eles encontram um cara chamado Kenan Thomas, um integrante da equipe Kelvin. Ele conta toda a história. A equipe chegou aí pro Santo Berço. Eles saíram de lá para enviar um relatório. Quando eles voltaram, eles descobriram tudo sobre o símbolo e o labirinto. O Miguel, um dos integrantes, fez a marca no peito. E aí a equipe entrou. A Ferreira encontrou eles lá dentro. O Miguel estava sendo controlado, então ele deu um tiro na cara da Mariana, a outra integrante da equipe. A Ferreira nocauteia o Kenan e acaba aí.
esse foi o penúltimo episódio. O último episódio, eu não vou resumir, eu quero que você assista pra ter experiência. É isso, esse vídeo ficou muito maior, muito grande, acho que foi um dos maiores vídeos do canal até hoje. Muito obrigado por me assistir até aqui e tchau!